Mas o Senhor deu saúde muito forte para estar aqui, né? Só Deus mesmo. Tem muitas pessoas agora reunidas falando de futebol, de política, falando de um bocado de coisa. Mas nós estamos aqui para louvar e falar do Senhor. Vamos ficar em pé e falar a Deus. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Bom dia, Senhor. No trabalho, nas nossas casas, que assim trabalha também. A prova que nós tivemos um bom dia, Senhor Deus, é que estamos aqui. Não aconteceu nenhum acidente, nenhuma desavença, pois nós sabemos que quando acontece qualquer coisa ruim na nossa vida, nós nos escondemos, nós nos isolamos. Mas, Senhor, foi tão bom esse dia que, cansado, depois do trabalho, estamos todos aqui, Senhor. São o Senhor para nos juntar, para nos reunirmos em Teu nome, para te glorificar, te exaltar, para ver um ao outro, Deus, para abraçar, para conversar coisas boas, coisas positivas, Deus. Como é bom, Senhor Deus, participar dessa família. O Senhor nos dá uma família muito maravilhosa, muito boa, para nós sempre andarmos unidos, um ajudando o outro, protegendo o outro, um trazendo alegria para o outro. E estamos aqui, Senhor, para te agradecer, para te louvar e para aprender a tua palavra que nos ensina a fugir do mal e do nosso pecado. Muito obrigado e receba nossas vidas nessa noite. Abençoa essa rua, abençoa todo o famoso, abençoa cada família, cada pai de família, cada dona de casa, cada jovem, cada criança. Esse Pai é Deus, estamos no ponto de cada casa, de cada lado. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Vamos na página 9. Página 9, número 34. Vamos agradecer o Senhor. 9:34. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, Deus, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Na página 15, eu tenho que único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas
aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, aleluia, e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Na página 14, 78. Se tu olhares, Senhor, Pra dentro de mim, nada encontrarás de novo, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Abre o novo coração, dá-me o coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me o coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer, dai-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Santo Deus, amado Pai, nós precisamos, Senhor Deus, de novo coração. Infelizmente, Senhor Deus, por conta do pecado, da dureza, Senhor Deus, de nós, das circunstâncias do mundo, nós ficamos com o coração corrompido, duro, Senhor Deus. E às vezes é difícil de lidar, mas, Senhor, nos ensina a amar uns aos outros, a ter compaixão, a perdoar, Senhor Deus, assim como o Senhor nos perdoou. Se nós formos olhar, Senhor Deus, quanta maldade nós fizemos uns para os outros, para Ti, e
meio de tanta maldade, o Senhor conseguiu nos perdoar. Infelizmente, às vezes, Deus, amigos nossos, até familiares, faz coisas pequenas com nós, coisas que até insignificantes, e infelizmente nós temos uma dureza, às vezes, de não perdoar. Tem misericórdia de nós, Deus, e nos dá um novo coração. Abençoa o teu servo que vai trazer a tua palavra, ser com ele, usa ele, e que ele não venha falar nada mais, nada menos do que a tua inspiração, pois a palavra é tua, Deus, e é dela que precisamos. Nos usa e compus nosso coração para aprendermos cada vez mais de ti. Sempre o teu servo que vai trazer a mensagem, sempre conosco. É o que nós te pedimos, e te agradecemos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão. Graça, paz, beijo para cada um. Amém. Nós estamos estudando esse livro, a carta aos Hebreus. Iniciamos quarta-feira passada. Falamos um pouco sobre o primeiro versículo, né? Onde diz que Deus falou antigamente, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas nos últimos dias falou através do Filho. Nós vimos um pouco na palavra de Deus que a vontade de Deus é que nós passe a dar ouvido aquilo que Ele falou através de Jesus. Vamos ler versículo 9. Não pode ler? Posso. Versículo 9. Até o 14. Certo. Deus, o 9. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso Deus, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles com roupa envelhecerão. Versículo 12. E como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. A qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que põe os teus inimigos por escabelo de teus pés. 14. Não são porventura todos eles espíritos misturadores, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que amam de herdar a salvação? Bom, Deus falou através do Filho. Deus teve o grande prazer de dar mandamentos através do Filho,
como vimos no versículo 9, que ele, o filho, né, era justo. Diz, amar-te a justiça e aborrecer a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Então, Deus falou através do filho que ele era um homem justo. Era o homem que Deus ungiu. E versículo 10 diz: Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e o céu, são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles com força se envelhecerão. Ou seja, tudo que Deus criou, toda a criação de Deus, um dia vai, ele diz que um dia vai ter um fim. Aí Pedro, ele diz que tudo está reservado, está desolado para ser queimado, para a destruição. Mas Jesus, o Filho, ele permanecerá para todo sempre. O seu reino, sua justiça, não tem fim. Como um manto se enrolará, como um vestido se murcharão, mas tu, Deus, os teus anos não acabarão. É isso que nós temos consciência sobre o Cristo, né? Jesus, né? E isso Paulo, os anjos, diz: jamais, assente a minha direita da vergonha dos inimigos, dos cabelos, dos pés. Ou seja, Deus jamais falou para hoje, jamais falou para alguém fora Jesus, isso, mas ele falou para o Filho: assente a minha direita, até que todos os inimigos estejam debaixo dos teus pés. Versículo 14 diz: não são porventura eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que amam e herdar a vida eterna. Vamos explorar um pouco esse versículo, esse último versículo. Quem são os ministradores enviados para servir a favor daqueles que amam e herdar a vida eterna? Alguém pode falar algo sobre isso? Manuel, Francisco. Porque o Apocalipse, né, o João, quando viu o anjo, no momento que ele foi arrebatado, ele se apegou dentro do anjo. O anjo disse: não faça isso, eu sou conservo dele. Estou aqui para servir vocês e todo aquele que obedece. Os anjos, né? Isso. Então, os anjos, né, de acordo com a Escritura, ele veio, né, para orientar aqueles primeiros irmãos, como Abraão, os anjos, apareceram Abraão, dizendo que ia acabar com a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, eles são ministros do Senhor. Mas, por último, ele enviou quem? Aquele que é superior aos anjos, que é Jesus. É a ele, ora Deus. Quando Jesus terminou a sua missão aqui na terra, ele confiou a homens. Ele
19 e 20, né? Ah, 28. Mateus 28, versículo 19, 19, 18, né? 18 a 20. Diz, chegando-se, falou-lhe, é-me dado todo o poder do céu e da terra. Portanto, ide e ensinar todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-o a guardar todas as coisas que tenho mandado. Tem outras versões que diz que eu ordenei. Esse estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, o que nós estamos vendo aqui é que os primeiros ministros passaram a levar uma boa notícia de salvação para aqueles que hão de herdar a vida eterna, foram os apóstolos. Né? E Jesus aqui dividiu essa missão em duas partes. Né? Levar a boa notícia de salvação e ensinar aqueles que aceitaram, né? Aqueles que se converteram. Né? Ele diz, portanto, ide ensinar todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-o a guardar tudo que eu tenho me dado. Desde que estou convosco até a consumação do céu. Então, ministros que estão a serviço de Cristo para aqueles que hão de herdar a vida eterna somos nós. Somos. Não agora falar que são os anjos, né? Mas hoje esse legado ficou para a igreja. Né? pronto. Ele diz que nós somos a nação santa, povo de propriedade de Deus, para anunciar o Espírito daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, essa missão é responsabilidade nossa. É uma missão nossa. Agora, como é que nós podemos levar? Como é que eu vou dar primeiro aqui um exemplo de um não cristão. E levar o Evangelho, levar a boa nova de salvação a um não cristão. Vou pegar um exemplo bíblico. Lá de Atos, capítulo 8. Tem que ser, né? Tem que ser. Nós sabemos toda a história, né? E aqui só tem que ser. Quando eles, no caminho, chegaram ao pé de uma água, disse-lhe: Eis o diabo que me pede que eu seja batizado. Disse-lhe Filipe: é isso, creio que estou batizando. Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo
um exemplo de alguém que contribuiu para alguém conseguir entender a mensagem do Evangelho. E disse que Eunuco, né, na história diz que Eunuco ele vinha lá de Jerusalém, ele vinha lá da adoração, né, a adoração dessa época era lá em Jerusalém. Isso era um temente a Deus, né, um que buscava a Deus, Eunuco. E estava lendo a Bíblia, lendo o profeta Isaías, né, e aí diz que o anjo do Senhor se aproxima aí desse cara, né? Ele se aproximou, aí perguntou: entende o que lês? Como entender? Como eu vou entender se ninguém me explicar? Certo? Então, aqui mostra que nós que entendemos precisamos buscar, precisamos levar para quem entende. É verdade, é bem óbvio que há tantas pessoas que não entendem. Estão confusos, que com certeza precisa de alguém que chegue e dê um esclarecimento sobre isso, né? Sobre a verdade. Isso aconteceu nesse caso aqui com o Eunuco. Filipe, naquela mensagem, que ele estava lendo, ele explicou e falou sobre Cristo, né? aquela ovelha que, né? O profeta Isaías fala que ele era um matador, um muro diante dos seus tosqueadores, não abriu sua boca, sua vida foi tirada da terra, e ali ele conseguiu convencer, né? Mostrar a verdade para aquele homem, e aquele homem entendeu, né? Que ele precisava ser batizado, como Jesus mandou lá em Mateus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando. Nós não temos menção na Bíblia de que Filipe foi ensinado, né? Diz que depois da sua conversão ele seguiu, né? Mas Jesus diz que aqueles que nascem de Cristo, que são convertidos, eles precisam ser ensinados, e ele ensinou. É o nosso caso, né? Nós nos convertemos e precisamos ser discipulados, entender mais, né? Aonde nós tínhamos chegado e até onde nós vamos poder chegar para conseguir herdar a terra. Irmão, o interessante de tudo isso é o mundo espiritual estava olhando para aquele que estava buscando Deus, não estava entendendo. E o Filipe, ele estava de prontidão ali. De repente o Senhor chega e diz: olha, tem alguém ali me buscando. Olha, mandou correr atrás da carruagem. E lá ele encontrou o eunuco lendo. E o eunuco, é interessante que o eunuco foi tão verdadeiro que ele estava lendo lá, que ele falou de coração, não entendendo o que o profeta estava falando. E aí, com essas palavras, ele apresenta a Jesus. Interessante. Então, olhar isso no mundo espiritual, hoje no nosso tempo, tem gente dentro das denominações buscando essa verdade. E nós somos esses atalaios. Outro ponto interessante que eu acho também bastante bom é sobre a questão daqueles que eles não estavam bem encaminhados na verdade. Como é o caso de Apolo, né? Diz que Apolo era um homem fervoroso, né? E ali ele entendia apenas até o
batismo de João. Né? Ou seja, ele não tinha um entendimento daquele mandamento que Jesus tinha dado, a ser O Evangelho, né? do Evangelho. Exatamente. Disse que ele estava, né, ele era um homem terrível, fervoroso, temente a Deus, e estava pregando, né? Que ele acreditava nisso. Né? Mas que os irmãos, ao conhecer ele, ao acharem ele, encontrarem ele, né, levaram e explicaram melhor o caminho. Né? Então esse é um outro ponto. Outro ponto interessante, que a responsabilidade nossa, né, de levar o conhecimento àquelas pessoas que não têm o conhecimento pleno. Há pessoas que têm um certo conhecimento, mas ela não chegou ainda a esse conhecimento da verdade. Conhecer a verdade é a verdade. E libertará. Às vezes a pessoa é uma pessoa temente, é uma pessoa zelosa, certo? Mas ela ainda não foi encaminhada na verdade. Lá em Atos, capítulo 18, né? 18 de Atos. Começando com a fileira. É Apolo. E assim, este era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso, esse princípio. Este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram o conciliar, levaram consigo e declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Esse daqui é um dos pontos bastante interessantes. Né? Que há pessoas que têm o zelo, há pessoas que estão buscando, mas que ela não tem ainda o conhecimento da verdade. A verdade é pobre. Ele só conhecia até ali. Ele só tinha sido ensinado até ali. E ele entendia que aquele ali já era o fim, vamos dizer, já era o que levava a vida eterna, a salvação. Quando aqueles irmãos viram, né, que ele só entendia até ali, até o batismo de João, Jogou ele de canto. aí eles que levaram ele, né, e se declararam mais pontualmente o caminho de Deus. O caminho de Deus e o caminho da salvação. Então, esse aí é um dos pontos interessantes sobre essa questão. Servir e estar a serviço daqueles que amam e é lá. Temos na igreja, temos, por exemplo, muitos irmãos expressos, não está precisando de ajuda.
precisamos sempre estar identificando esse irmão. Precisamos de ajuda. O irmão que está precisando de ajuda. O irmão que está incluindo pecado. Mas ele está querendo a vida certa. Ele está querendo caminhar. Então, nós precisamos estar dispostos a isso. Lá em Mateus, você acha, Mateus 16. Naquela parte que Jesus disse: ó, se teu irmão pecar contra ti, capítulo 18. É 18, né? 18. É. Versículo 15. É 18, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. Se não escutar, diz a igreja. Se também não escutar a igreja, considerai como gentil. Esse aqui é o outro ponto, né? Outro ponto de nós, a igreja, está servindo em prol daqueles que eu quero dar a vida eterna. Importante, né? Importante. Sempre se importando. Aqui Jesus, né, ele diz: olha, se teu irmão, aqui ele está falando sobre aquele que se afastou, né? Entristeceu, nasceu, está em pecado. Aquela pessoa, aquele irmão que você, por exemplo, tem uma proximidade, né? Tem intimidade, pode conversar com ele. E aqui Jesus diz: olha, se você chegou e conversou com seu irmão e ele te ouviu, você ganhou seu irmão. Você trouxe ele para o reino. Você contribuiu para que ele seja aquele que há, que vai permanecer, tem que permanecer, né? Na caminhada, na busca, né? Mas se ele não te ouvir, aí ele fala que um processo, né? Ele não ouvir, chama uma testemunha, né? Faz um irmão. Se ele não ouvir, diz a igreja, assim, foi a assembleia, né? A congregação. Se não ouvir a igreja, ele conta a igreja, pronto. Não podemos estar perdendo tempo. Porque o irmão que não quer, vai não. Aquilo que ele fica na terra, em 2 ou 3, lá ele já do céu. Exatamente. Que fica na terra, lá ele já do céu. E essa questão aqui, isso aqui aconteceu lá na lei, né?
Por exemplo, quando a pessoa ser julgada, uma pessoa era pega em pecado lá no Velho Testamento, né? Porque fulano que. Aí eu tinha que levar pelo menos 2 ou 3 testemunhos para que aquela acusação fosse confirmada, né? Para que aquela pessoa pudesse sofrer aquela penalidade que a lei mandava, né? E aqui em Cristo não, em Cristo não existe mais. A penalidade é eterna. E além disso, a misericórdia dele, porque ele manda ir lá para o irmão, conversa com o irmão, então deu certo, chama mais 1, 2, conversa com o irmão, e vai ao ponto de chamar o irmão, acorda, irmão, aí ganha, acho que não. Se o irmão não ouvir, aí veio, fica que aquele irmão, ele não está querendo passar da vida por isso. Então, como é que nós somos aqueles que estão a esse serviço, aqueles que amam de herdar a vida eterna. 1 Coríntios, capítulo 4, fala algo importante, interessante. Versículo 2. Paulo diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Além disso, requeremos dispenseiros que cada um se ache fiel. Então, é isso que nós, como ministro, devemos ser. Que os homens possam ver em nós ministros de Cristo. Ver em nós pessoas que estão a serviço de Cristo para aqueles que amam verdade e fé. Mas ele diz que os dispenseiros requerem um dispenseiro, cada um se acha fiel, seja fiel a Cristo, fiel ao ensinamento de Cristo, fiel a toda ordenança de Cristo. O próprio Cristo falou algo tão interessante no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 10. Vamos fazer esse versículo aqui. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis em meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Muito interessante isso. E Jesus ali falando sobre os ramos da videira, né? A igreja, o dispenseiro, aqueles que dão fruto, né? Aqueles que são limpos pela palavra. E Jesus diz: se você guardar o meu mandamento, permanecer no meu amor, do mesmo modo que eu, Jesus, né, tenho guardado o mandamento do meu Pai,
permaneça no seu amor. É muito maravilhoso isso aqui, né? Que nós precisamos estar guardando o mandamento de Jesus para permanecermos no seu amor, para permanecermos sendo aqueles que estão a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. E fazendo isso, permanecendo e guardando o mandamento de Jesus, assim, Jesus, assim como eu guardo o mandamento de meu Pai. Jesus chama a atenção aqui, ó, vocês precisam guardar, assim como eu fiz, assim como eu faço. Assim como você precisa ser obediente a mim, como eu sou obediente a meu Pai. O exemplo que nós temos é Cristo. Quem nós podemos nos espelhar é Cristo. Como eu li, né, como eu falei na semana passada, a questão do ouvir Jesus, a questão da vontade de Deus, de que a humanidade passasse a não ouvir a Ele, aos mandamentos dele. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante para a nossa vida, para a vida daqueles que precisam, para a vida daqueles que precisam entender o Evangelho, para a vida daqueles que buscam. Então, possamos ser esses que estão a serviço daqueles que têm gerado. Paulo diz a Timóteo que o bom obreiro é aquele que não se envergonha, né? Não tem que se envergonhar, que maneja a palavra da verdade, está pronto sempre para responder porque ele perguntar a razão da esperança que há em nós. Então, nós precisamos sempre estar. Nós precisamos sempre estar por dentro, né? Capaz de esclarecer algo para alguém, levar conhecimento de Deus para alguém. Esse conhecimento que nós temos, possamos levar, possamos ter esse zelo, possamos ter o amor para com os que estão de fora, para com os de dentro, principalmente os de dentro. Só para encerrar, versículo 58. Portanto, meu amado, não sejam firmes, constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o trabalho do Senhor te leva. É isso que nós temos que consciência. Que nada que nós estamos fazendo do Senhor, estamos fazendo isso para o Senhor. Nós podemos talvez nem ver nenhum resultado. Mas está sendo do Senhor. O Senhor, com certeza, está sagrado. Nós estamos fazendo a sua vontade. Levando algo dele. Levando o ensinamento dele.
Então, esse é o que Deus espera de nós, da sua igreja. Cada um de nós possa, de fato, ser Ele está a serviço daqueles que não querem a vida. Amém? Vamos orar? Vai lá, que está no céu. Senhor Deus, o Senhor nos confiou, Senhor Deus, tão grande responsabilidade, Pai. Seja, Deus, servos de serviço, Senhor Deus, expor nossa vida, em prol daqueles que estão de alcançar o que é. Senhor, possa, de fato, Pai, usar cada um de nós, instrumento disso. Assim como o Senhor usou teu filho, amado, ele deixou tão grandes ensinamentos para nós, que o Senhor possa também, nos dar entendimento, nos dar coragem, nos dar ousadia, Senhor. Cada um de nós. Para que assim, Senhor, possamos ter ânimo, força, entendimento, para fazer, Senhor, o que o Senhor estabeleceu para nós fazer. Faça, Deus, a tua nova forma de salvação para aqueles que estão, Senhor, perdidos. O bem disse teu filho, serviço, o teu filho Jesus, como disse, não veio para ser servido, mas para servir, dar a vida e resgatar. Possamos, Senhor, estar servindo para que assim pessoas possam se resgatar e levar de pé, transportar para o reino de Deus. Em nome de Jesus, nós te proclamamos. Amém. Amém. Para ser divulgado. Vem cá, vem cá.